Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um resultado do terceiro trimestre de 2022 e dessa vez nós falaremos da M Dias Branco. Aqui é o análise de ações, então antes de começar o vídeo já se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e lembrando que aqui não é recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui nós comentaremos um pouco do resultado da companhia e ao longo do vídeo vamos colocando algumas pontuações e também lá no final do vídeo vamos colocar algumas considerações. Então fiquem até o final. Então, sem mais delongas, vamos falar de M Dias Branco e o resultado do terceiro trimestre de 2022. Então aqui a empresa já começa passando alguns itens do seu resultado do terceiro trimestre, como uma receita de 2,9 bilhões, comentando que é um recorde trimestral. O preço médio veio em R$ 6,2 o quilo. A empresa vem crescendo bastante esse preço médio, vem tentando colocar produtos com maiores valores agregados. O volume aqui no terceiro trimestre de 482 mil toneladas, então teve um acréscimo em relação ao trimestre de 2021 e o trimestre anterior. O SG&A, ou seja, as despesas de vendas gerais e administrativas, no patamar é bem tranquilo. O EBITDA do terceiro trimestre em 333 milhões e uma nova aquisição. Então a M Dias vem fazendo diversas aquisições e vamos olhar aqui ao longo do vídeo sobre essas aquisições. Aqui eles comentam também mais algumas informações, como a marca Adria, que foi top of mind, e mais algumas pontos de destaques da empresa. Aqui é um ponto bem importante, que é a estratégia de crescimento com rentabilidade focada no internacional, que eu acho que era um ponto que a M Dias ainda estava pecando um pouco. Ela tem aí uma penetração muito baixa no internacional e agora ela vem mostrando para que vem fazendo aquisição e aquisição muito interessante, que foi essa aquisição aqui no Uruguai. É a primeira aquisição fora do Brasil, então a M Dias está aí alçando novos voos. A empresa é a Las Acacias, no qual ela trabalha com alguns produtos, apesar que boa parte da receita ela vem de massas, mas ela também trabalha com molhos, com condimentos, com arroz e com farinhas. Então aqui nós já vemos que a M Dias pode no futuro já começar a trabalhar com outras frentes, outros grãos, como o arroz, e começar a ser um par ali mais comparável com a Camil, por exemplo. Então aqui é um ponto bem interessante. A empresa já é bem antiga, 1952, está entre as 3 principais marcas do Uruguai, também um ponto bem interessante. Possui uma fábrica e um centro de distribuição. Isso gera uma sinergia muito interessante, pois a M Dias agora tem um centro de distribuição ali no exterior, além do que ela tem ali na Argentina. Isso faz com que a empresa tenha uma redução de custos e consiga penetrar mais na região da América Latina. Um portfólio rico e diversificado, margem EBITDA de 14%, e um ponto bem interessante que também melhora a sinergia, que é a proximidade com a unidade de Bento Gonçalves ali no Rio Grande do Sul. Então a empresa vem crescendo, vem trazendo companhias que vão trazer mais sinergias. Isso traz melhora de operacional e também traz redução de custos, que é o que nós queremos como acionistas. E agora falando de receita e market share, a empresa nesse trimestre ela teve um aumento aqui de receita, como vocês podem ver, do terceiro de 21 até o terceiro de 22. No comparativo de 9 meses também teve crescimento. O volume vendido teve crescimento, apesar dessa queda aqui entre 4T21 e 2T22. No geral, teve um aumento de 1%. E o preço médio, que é onde a empresa vem focando bastante, teve um crescimento aí de 29%. A empresa vem focando em produtos de maiores valores agregados. Isso faz com que ela consiga ter esse aumento de preço, né, em relação aos produtos. E aqui eles comentam sobre categorias, tanto de biscoitos, massas, farinhas e gorduras, além de outros. Lembrando que boa parte da receita de M Dias vem justamente aqui de biscoitos, que é onde ela consegue colocar produtos com valores agregados
e aí ter essa diferenciação. Então ela consegue ganhar na receita, ela perde um pouco às vezes no volume, mas a receita acaba compensando, tanto que nós vemos que o preço médio do produto acabou aumentando consideravelmente. Então ponto positivo, ela conseguiu também trazer esse efeito para massas e também para farinhas. Então são pontos aí bem relevantes para quem quer entender um pouquinho mais da M. Dias. Aqui tem as mesmas considerações, só que com o segundo trimestre de 2022. No caso da M. Dias, como uma empresa mais voltada ao varejo, é uma indústria que é voltada ao varejo, a gente faz o comparativo mesmo de ano contra ano, como a grande maioria das empresas da Bolsa. E o comparativo de 9 meses também, nós vemos que os crescimentos foram bem parecidos. Aqui é um ponto de destaque que eles vêm comentando, que é justamente o preço médio de lançamento. Então, nós vemos que os lançamentos ao longo dos trimestres aqui da companhia foram ficando mais caros no geral. Teve aqui um produto que está 24, 29, aí caiu um pouco e voltou a subir. Então, os lançamentos de cada trimestre, e aqui é o preço médio de cada um desses lançamentos. E o preço médio de M. Dias, que ao longo do período ali saiu de R$ 4,2 para os atuais R$ 6,2. A empresa conseguindo repassar tanto a questão de inflação, né, dos seus custos, como também colocando produtos com diferenciais. E como comentei, com biscoitos é mais fácil ela trazer esse diferencial do que com massa, por exemplo. Aqui também comentando sobre as duas marcas que ela fez aquisição, a Latinex e a Jasmine, que são produtos que naturalmente têm um preço por quilo mais elevado. Eles comentando do piraquê premium, também da piraquê com recheio, a tortinhas, a Adria, eles também conseguiram elevar o preço do lamen, a Isabela também com lamen, e aqui o crescimento tanto da região de defesa quanto da região aqui de ataque. Só mudar a cor aqui, ataque e a região aqui de defesa, então ela teve crescimento aqui nas duas frentes, tanto entre trimestres quanto quando comparados os 9 meses aqui também, ponto aí bem interessante para a empresa. Aqui falando de mais alguns pontos positivos que a empresa vem fazendo, continua nos investimentos de marketing justamente para que o produto ele fique mais visado pelas pessoas e as pessoas acabem reconhecendo os produtos e consumindo. E aqui algumas participações em eventos relevantes, a empresa tem que se mostrar presente. E aqui vamos ao ponto que interessa também ao acionista, que é o market share, tanto na parte de valor quanto na parte de volume. Aqui eles estão colocando só a parte de Brasil, né? Nós vemos que na parte de valor a empresa ela teve uma subida aqui, depois voltou a cair, está mais ou menos em média. Massas teve um pequeno crescimento, né, quando nós comparamos entre períodos, e quem se destacou mesmo foi a parte de farinha de trigo, justamente pela questão de Bento Gonçalves, no qual ela conseguiu depender cada vez menos de farinha de terceiros naquela região. E a parte de market share de volume, a empresa ela veio perdendo um pouco de share quando nós olhamos aqui em biscoitos. Nós vemos que massa ela conseguiu manter um pouco melhor em relação ao terceiro trimestre e trigo continuou subindo, né? Mas era algo meio esperado essa parte de volume ter uma pequena redução justamente pela questão da empresa estar aí focando em produtos de maior valor agregado. Isso faz com que você tenha um menor volume. Aqui também é um outro ponto importante, eu acho que é o gráfico mais importante de M. Dias, que são em relação aos seus custos e principalmente suas commodities, que é o trigo e o óleo de palma. Um ponto que nós vemos interessante é que nesses últimos trimestres o custo da M. Dias ficou mais caro, nós vemos aqui tanto em trigo quanto em óleo de palma, ficou mais caro que a média do mercado, justamente por esse movimento aqui de queda do trigo, queda do óleo de palma. Então, naturalmente, se essas quedas continuarem ou se pelo menos se estabilizarem, nós veremos esses valores aqui, vou até mudar de cor aqui para azul, esses valores aqui no trigo, ele vai cair e nós veremos também o óleo de palma aqui ele caindo. Então, o movimento que nós veremos nos próximos trimestres, esses valores caindo e provavelmente uma estabilização dos custos e
uma possível redução também dos custos da companhia. Então, isso significa o quê? Mais rentabilidade, mais lucro para o acionista de M Dias. Aqui são as margens brutas, ela teve essa queda agora aqui, que nós vemos no terceiro trimestre, ó, mas no comparativo dos 9 meses ainda tem uma pequena melhora, mas foi justamente nos 9 meses teve a melhora por causa desse ponto aqui, né? Se tirasse esse ponto, nós veríamos que ficaria mais ou menos em linha ou um pouco pior. Mas não é nada negativo que possa assustar ou impactar a empresa. Outro ponto interessante é as diversas frentes que a M Dias vem realizando, justamente na parte aqui de despesas, no SG&A, que é Sales, General e Administrative, que seria as vendas, o geral e o administrativo, no qual a empresa vem controlando muito forte os seus custos, e isso acaba sendo refletido na companhia, como vocês veem aqui na linha, nessas duas linhas verdes aqui, né? A empresa vem entregando um trabalho bem interessante. Então, quando tiver um cenário mais favorável para a M Dias, nós veremos as receitas, os lucros, na verdade, crescendo consideravelmente. O EBITDA também teve uma queda, que é a parte operacional, também que acaba sendo aí um pouco impactado pelos custos que nós acabamos de comentar. Aqui tem o lucro líquido, que também acaba sendo impactado, pois EBITDA caiu, e tem a questão das despesas financeiras que ficaram um pouco maiores devido às aquisições, por exemplo, que a empresa era caixa líquido e ela deixou de ser caixa líquido. Como nós vamos comentar justamente agora, geração de caixa, dívida e investimentos. Nós víamos que ali no terceiro TRI de 21 a empresa estava com um valor negativo, ou seja, tinha mais dinheiro em caixa que dívida. Ela fez uma distribuição extraordinária, fez aquisições, comprou alguns imobilizados e mais alguns outros itens, chegando a 1,7. Não é um valor muito alto, né? 1,7 ainda é um valor relativamente tranquilo, mas já começa a gerar um pouco mais de despesas financeiras e impactar um pouco o resultado da companhia. Por isso que nós vimos ali também o lucro líquido ele caindo um pouco. E basicamente é isso que nós tínhamos de M Dias Branco. É uma empresa que veio fazendo o trabalho corretamente. Ela tem um tempo aí de armazenagem de estoque de 3 a 4 meses. A capacidade dela ainda está relativamente ociosa, está na faixa ali de 60%, 70% em relação aos seus produtos. Ela veio trabalhando justamente para enxugar gastos e despesas que não eram tão necessários para a empresa, que não afetasse o operacional. E o que vem impactando mesmo a empresa eram os seus custos, como nós vimos ali naquele gráfico. À medida que esses custos a mercado forem caindo, isso vai se refletir nos resultados de M Dias e ela vai começar a entregar cada vez mais resultados. Como eu comentei com vocês, aquele gráfico ali de trigo e óleo de palma, vou até voltar aqui rapidinho para vocês. Esse gráfico aqui é o mais importante quando nós olhamos M Dias para nós entendermos exatamente o que acontece com a empresa. E quando, como comentei, melhorando essa situação, a M Dias vai melhorar e vai começar a entregar bastante resultado. Basicamente é isso, resultado muito interessante de M Dias, vem fazendo o seu trabalho como já vinha fazendo há alguns meses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem like, curtam, se inscrevam no canal e se vocês quiserem ver mais informações de M Dias, vocês podem acessar o site do Análise de Ações, que ela tem todas as informações financeiras sobre a empresa. Espero vocês numa próxima. Até mais!